áudio, minha câmera desligada, só porque eu estou arrumando alguma coisa para comer, tá? Tranquilo. Shalom, queridos, boa noite. Nós estamos aí nessa última aula, da Escola Sião. Esse era o momento que você falava assim, mas estamos aí na nossa última aula da Escola Sião. Meu coração está cheio de expectativa para esse tempo, Quero não prolongar muito, Uma aula assim bem simples, mas que o Senhor mexeu muito com o meu coração ao escrever essa aula. E eu espero que o Senhor nos ensine, Que o Senhor, ao final dessa aula, ao conteúdo dessa matéria, o Senhor nos conduza, A reparar os altares que talvez nós fomos destruindo, dentro de nós para o Senhor. Mas antes de começar a matéria, eu quero começar orando, colocando essa aula diante do Senhor, colocando a nossa vida diante do Senhor. Pai, nós te louvamos, te engrandecemos e te glorificamos essa noite. Pai, nós declaramos essa noite, Senhor, o quão grata nós somos, o quão maravilhados somos, Senhor, por poder estar em tua presença. Pai, o anseio do nosso coração, Pai, é sermos, Pai, um sacrifício vivo diante do Senhor. E, Pai, que o altar do nosso coração só tenha um Senhor, que é Cristo, que é o Senhor. Pai, nos perdoe por todos os altares, Senhor, que temos levantado de forma errônea. E, Pai, nós colocamos diante do Senhor essa aula. Colocamos, Senhor, diante do Senhor cada um, Pai, que está assistindo essa aula ao vivo. Pai, aqueles que vão assistir a gravação. E, Pai, que não seja aqui a Arielle falando, mas que seja o teu Espírito através de mim. Senhor, eu me disponho e declaro, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Pai, se o Senhor quiser mudar tudo, muda todas as coisas. Pois o Senhor tem o domínio, tem o governo, tem o poder. Em nome de Jesus, Pai. Pois tudo aqui, Senhor, é para honrar e engrandecer o teu nome. Então, Pai, pedimos ao Senhor que ministre o nosso espírito, ministre o nosso coração, alinhe a nossa alma e circuncida os nossos ouvidos. Lance luz na nossa mente, fogo no nosso coração, para que nós possamos aprender de Ti. Pai, desde já eu selo esse ambiente, Pai, essa sala onde nós estamos, proibimos, Pai, toda interferência, Senhor, no sinal. Proibimos, Pai, toda distorção de palavras. Proibimos, Senhor, em nome de Yeshua HaMashiach, todo roubo de semente e declaramos, Senhor, que o Teu sangue nos cubra e que os Teus anjos ministradores que são delegados, Pai, em favor do meu ministério, em favor do ministério de cada um que está aqui, Pai, possa ser liberado em nome de Jesus a ministrar o nosso coração, em nome de Yeshua. Amém. Queridos, nós vamos falar hoje, nessa última aula, sobre reparando altares. O nosso coração, semana passada na aula, eu até falei um pouco sobre isso. O nosso coração é o altar, é o lugar onde o Senhor ele habita e ele quer ter primazia, Mas às vezes a gente vai se movendo em tantas coisas, movimentando tantas coisas que nós achamos que estamos fazendo para o Senhor e talvez o Senhor não seja o centro daquilo que estamos fazendo. E a Naila está projetando o slide para você. E antes da Naila passar para o próximo slide, para a gente dar partida na aula, eu quero trazer para você uma frase que eu ouvi essa semana e que mexeu muito com o meu coração. Ela não está no slide porque eu ouvi ontem, mas ela mexeu muito comigo e ela cabe de uma forma exata dentro dessa aula. E eu gostaria muito que você anotasse essa frase aí. Ela diz assim: sinais não estabelecem o seu ministério. O que estabelece o seu ministério é a obediência. Eu vou repetir. Sinais não estabelecem o seu ministério. O que estabelece o seu ministério é a obediência. Guarde isso no seu coração. Guarde isso no seu coração. O Senhor, mais do que os dons que você tem, é dado pelo Senhor. Mas mais do que os sinais que você apresenta, mais do que os sinais que é manifesta através de você, o que o coração do Senhor ele anseia é a obediência do nosso coração. Tá ok? Então,
vamos dar início aí. No decorrer de toda a Bíblia, né, nós vemos a palavra altar. Você vai encontrar, no Antigo Testamento, você vai encontrar por diversas vezes a palavra altar. E nós temos, queridos, até uma ideia do que seja um altar, de como é feito um altar, o que significa um altar. Mas a realidade é que é muito maior do que pensamos que ele seja. Olha que interessante. Isso também não está no seu material. Hoje eu estava aqui estudando o material e o Senhor foi dando algumas coisas novas, sabe, Naila? Você sabe, né? Como que a gente é. Mas eu vou falar bem devagarzinho para você ir anotando aí. Olha que interessante. A palavra altar, ela é encontrada na Bíblia 396 vezes, só no Antigo Testamento. E olha que interessante. Ela vem de uma palavra hebraica que significa o lugar aonde se queima um sacrifício, incenso ao Senhor. Mas além de ter esse significado, ela também significa o lugar da adoração e de comunhão entre Deus e aquele que oferece o sacrifício. Gente, eu achei isso muito interessante. Eu vou repetir para você, se você estiver anotando. A palavra altar, ela é encontrada 396 vezes no Antigo Testamento. Ela vem de uma palavra hebraica que significa lugar onde eram queimados os sacrifícios e incensos ao Senhor. Mas além disso, ela também significa o lugar de adoração a Deus e de comunhão entre Deus e aquele que presta o sacrifício. Quando eu peguei a estatística de 396 vezes só no Antigo Testamento, você sabe o que o Senhor trouxe ao meu coração? O que o Senhor trouxe ao meu coração é que para cada dia do ano, você deve erguer um altar ao Senhor. E ainda, o Senhor coloca mais um que é para os anos bissextos, Naila. Até para os anos bissextos, o Senhor coloca um altar. Então, queridos, não é mera coincidência. A palavra do Senhor não tem coincidência. Então, o que o Senhor está te dizendo? Que em todo o percurso da nossa vida, em todo o decorrer de nosso ciclo de anos, ciclo de dias, ciclo de semanas, o que o Senhor ele quer em nós é que o altar para ele esteja erguido. Você sabe o que isso me lembra, Naila? Vou te trazer na mira aqui, que você está com o rostinho bem na minha frente. Você sabe o que isso me lembra? Isso me lembra de quando o Senhor ele diz para Moisés para falar para Arão, e o fogo deve arder continuamente sobre o altar. Ele não pode se apagar, ele não deve se apagar. Queridos, veja o que o Senhor está nos entregando nessa noite. O que o Senhor está falando ao nosso coração, que a cada dia, a cada ciclo de ano, a cada ciclo de semana, a cada ciclo de mês, o Senhor quer o seu coração queimando por ele. O Senhor quer o seu coração como um altar erguido somente para ele. Mas, agora dentro do slide. Em Romanos, capítulo 12, versículo 1, a palavra de Deus vai dizer assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, olha isso, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando eu leio esse texto, juntando com a informação que o Senhor trouxe hoje fresca sobre você ter um altar, erguer um altar ao Senhor todos os dias dos seus ciclos, mas agora Paulo ele vem nos dizendo que o sacrifício deve ser nós, como sacrifício vivo diante do Senhor. Isso me traz algo muito interessante. Olha, que nós temos que ser. Como que deve ser esse altar, Naila? Como que o altar ele deve ser preparado? O que é esse sacrifício? Porque a cada vez que o Senhor ele nos traz esse entendimento de que nós precisamos erguer o altar e devemos ser o sacrifício, é que a cada sacrifício, a cada altar que levantamos para o Senhor, ele vem nos aperfeiçoando. Aperfeiçoando a que nível? A sermos santos, a sermos agradáveis ao Senhor. Ah, e aí, o último ponto que está aí nesse versículo, o vosso culto racional. Sabe o que isso quer dizer? Ele não quer que você levante um altar, ele quer que você queira. Ou seja,
é você se mover voluntariamente. Esse é o vosso culto racional. Meu Deus, como isso mexeu comigo. E assim, a Naila, ela foi criando ali os slides para mim, e hoje eu parei aqui para passar tudo em revista, e o Senhor veio mudando, sabe, Naila? Muitas coisas aqui dentro do meu coração, que na hora que eu estava escrevendo, não era dentro desse contexto que eu estava escrevendo. Mas como o Senhor, ele é misericordioso, e interessante a fala da irmã Marta, antes da gente começar a gravação da aula. A palavra de Deus, queridos, ela se renova a cada manhã. E sério, o meu coração, ele está aqui queimando por isso. Por mim, eu ficava com você só nesse versículo, só nessas informações. Mas o Senhor, ele é abundante naquilo que ele entrega. Então, o que significa essa palavra apresentei os vossos corpos, apresenteis o vosso corpo, os vossos corpos? É se colocar à disposição de qualidade, alguém que não hesita e que não desiste. Olha isso, se não encaixa com a informação que o Senhor trouxe hoje. 396 vezes a palavra altar aparece no Antigo Testamento. Paulo vai dizer: apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo ao Senhor. E quando nós apresentamos o nosso corpo sobre um altar que é santificado, ele a cada dia ele nos santifica, ele nos faz uma oferta agradável ao Senhor. Esse é o nosso culto racional. E como deve ser esse culto racional? Ele deve ser como alguém que se coloca à disposição e que tem qualidade, Naila. Não é de qualquer jeito. Não é no sentir, não é de qualquer forma, não, tem que ter qualidade, porque para o Senhor nós damos o nosso melhor. É se dispor, ou seja, alguém que não hesita e que não desiste de ser o sacrifício perfeito diante do Senhor. Amém? Vocês estão me entendendo? Querido, se você tiver disponibilidade, abre a sua câmera, né? Fica parecendo que a gente está aqui, né? Só gravando uma aula, mas é interessante a gente ter esse tempo de relacionamento. Mas está dando para vocês entenderem o que o Senhor ele está nos dizendo nessa noite? Queridos, o Senhor, ele falou tanto conosco essa semana, ele anseia por cada um de nós. O propósito do Senhor sempre foi ter relacionamento. Olha aí, em Gênesis capítulo 8, versículo 20, a palavra de Deus vai dizer assim: levantou Noé um altar ao Senhor, tomando de animais limpos, de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. Queridos, mais uma vez eu coloco essa fala. Não é de qualquer jeito. Noé não pegou o animal que estava sobrando. Não pegou o altar que ele achou que deveria. Não pegou o animal que ele achou que deveria pegar. Não, ele pegou o melhor. Ele pegou o melhor, irmã Marta, ele pegou o melhor, Naila. Ele pegou aquilo que já era limpo. Ou seja, sabe o que eu penso nisso? Quando você pega Gênesis 8, você vai ver que a arca ela ficou fechada durante 1 ano. Eu imagino, Naila. Durante todo aquele ciclo, Noé ali preparando justamente aquele animal. Para o momento que ele saísse da arca, para apresentar diante do Senhor como uma oferta agradável. Sabe por quê? Porque Noé sabia o que havia acontecido no passado. E o Senhor trouxe dilúvio por sentença, por aquilo que aconteceu no passado. E agora Noé está saindo da arca marcando um novo tempo. E aí eu escrevi aqui algo interessante. Isso nos ensina algo muito interessante. Altar é o lugar aonde tudo se faz novo, aonde o Senhor nos renova. Altar não é para mostrar a minha performance. Altar é para mostrar que eu me tornei o sacrifício. Altar é para mostrar que a minha identidade é eu desejo ser e eu me disponho a ser o sacrifício. E aí está aí no seu slide. O que é o significado da palavra altar dentro desse contexto? É abater, é matar, é sacrificar, é imolar para o sacrifício. Ou seja, queridos, altar não é lugar de aparições. Altar não é lugar de ser visto, mas altar é lugar para quem já morreu. Altar é lugar para aquele que entendeu
que o Senhor nos quer como sacrifícios. Altar é lugar, irmã Marta, para aquele que desce. Altar é lugar para aquele que se dispôs. Lembra do outro slide aí? Que está escrito? Se colocar à disposição. Para quê? É me colocar à disposição, Naila, para ser morto. É me colocar à disposição para ser morto, mas morto para o quê, Arielle? Morto para os meus desejos, morto para as minhas vontades, morto para as minhas necessidades, morto para as minhas rebeliões, mortos para os meus anseios. Esse é o lugar que o Senhor quer que nós estejamos. E eu estou ministrando a aula aqui para vocês e hoje eu fiquei o dia inteiro ouvindo aquela canção da Fernanda Brum, Onde o Fogo Não Se Apaga. O dia inteiro essa música está no meu coração. E eu declarando essa canção hoje no meu coração. E ela diz algo muito interessante. Ela fala, é onde eu quero estar. Não há outro lugar que eu queira estar. É nesse lugar. Queridos, às vezes a gente pensa assim, que altar é a plataforma onde nós subimos. Na realidade, sabe o que é, Dani, um altar? Altar é a plataforma onde nós descemos. Essa é a realidade. Não é simplesmente o lugar onde nós apresentamos, mas é o lugar onde nós já descemos primeiro. Mas a Bíblia, será que existiu somente esse altar? Somente esse altar que Noé apresentou ao Senhor? Não, a Bíblia vai nos apresentar alguns tipos de altares que foram erguidos durante o percurso, bíblico. E nós vamos encontrar na Bíblia também que tinha altar para Baal. Claro, tinha na Bíblia, você vai encontrar vários tipos de altares e para vários deuses. Tinha altar para Dagon, mas eu quis colocar o altar de Baal aí. Está em Juízes, capítulo 6, versículo 25. Por que, Arielle, você quis colocar o altar de Baal? Porque a palavra Baal, querido, significa Senhor. O nome Baal significa Senhor. E às vezes, nós vamos ver isso no decorrer da aula, nós achamos que estamos levantando o altar para o Senhor dos Exércitos, que é o Deus único. Mas talvez já tem outro Senhor estabelecendo altar no nosso coração. Só que a cegueira que a idolatria traz não nos deixa discernir qual é o Senhor que está governando o nosso coração. Talvez não seja Baal, talvez seja a minha rebeldia. Talvez seja a minha falta de compreensão de ouvir a dureza do meu coração, melhor colocando, de ouvir a direção que o Senhor está dando. Mas persistir em fazer aquilo que eu acho que deve ser feito. Tinha outro altar, que é o altar de Betel, e eu coloquei o versículo aí de Amós 3, versículo 14, mas nós falamos um pouquinho, Quem não assistiu a aula anterior, ouça, porque nós falamos, um pouquinho de altar de Betel. O altar de Deus está lá em Salmos, capítulo 43, versículo 4. E altares de madeira, que está lá em Êxodo 27, versículo 1. Mas eu quero trazer para vocês um pouquinho de profundidade sobre os 6 altares que foram estabelecidos no tabernáculo. 6 altares, Arielle? Sim, 6 altares. Olha que interessante. Quando nós pegamos o percurso do tabernáculo, eu gosto muito de falar sobre isso. Você vai, vocês já estão careca de saber que tem o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Mas todo o percurso do tabernáculo, ele é um percurso de sangue. Ele é um percurso de sacrifício. Então, o átrio, ali no átrio existia 2 altares. O primeiro altar é o altar do holocausto. Ali era onde o sacrifício era morto. E logo depois havia a bacia de bronze, que significa a justiça de Deus e a purificação. Só que eu sempre tive a mentalidade, eu sempre criei que primeiro se matava o sacrifício e depois o sacerdote ia e lavava, Naila, as mãos dele na bacia de bronze. Só que o percurso não era assim. O percurso era, primeiro, o sacerdote passava pela bacia de bronze, porque ele precisava estar limpo para tocar no sacrifício. Ele passava primeiro pela justiça de Deus. Ele era aprovado por Deus.
Ali ele era purificado, o Senhor o aprovava. Ele via naquela água clara e cristalina quem ele era. Ali na bacia de bronze era onde o sacerdote primeiro, ele se derramava diante do Senhor e colocava os seus pecados diante do Senhor. Sabe o que ele fazia? Ele descia. Aí olha que interessante. Nunca tinha parado para pensar nisso. Na bacia de bronze ele descia porque ele apresentava o seu holocausto. Só que para o altar do holocausto, que era onde se matava o sacrifício, Naila, ele tinha que subir a rampa. Então, queridos, primeiro você desce, para depois você subir. Gente, eu achei isso extraordinário demais. Como que o Senhor ele é didático, né? Como que o Senhor... E quando você pega, eu sempre falo isso na maioria das aulas que eu dou, não há uma distinção entre a palavra descer e subir no original. Ela é a mesma palavra. Então, quando ele estava descendo, ele estava subindo. E quando ele estava subindo, a realidade é que ele estava descendo. Porque o coração dele precisava de estar bem alinhado com o coração do Senhor para tocar nas coisas santas do Senhor. E lembra na aula passada que eu falei sobre Eli? Era isso que Eli e os filhos dele perderam. O temor de estar limpo para tocar no sacrifício que o povo estava entregando. O lugar santo, olha que interessante. Ali havia a menorá, a mesa dos pães da preposição, a mesa dos pães da presença e o altar de incenso. A menorá, ela representa as 7 emanações do Espírito de Deus. A mesa dos pães é Cristo que nos alimenta. O altar do incenso é a adoração que liberamos como fragrância. Mas olha que interessante. Quando você pega o átrio, no átrio, queridos, não havia outra luz a não ser a luz do sol. Era a luz do sol que iluminava ali, isso representa o corpo humano. O nosso corpo, o corpo normal, esse que anda. Ali representa o corpo humano exposto debaixo do sol. Ali o homem era a representação no átrio do homem totalmente exposto. Mas olha que interessante. Já no lugar santo havia a menorá, que eram 7 lâmpadas que estavam acesas. Sabe por que a menorá ela precisava de estar acesa? Porque a alma do homem, que começa a ser ministrada pelo Espírito de Deus, a se apresentar diante do Senhor e mostrar diante do Senhor os fragmentos que ela tem. Ali não é a luz do sol quem denuncia o que o homem carrega, mas é os 7 Espíritos de Deus que denuncia, mas que através dele, ele também representa que sobre aquele mesmo lugar havia alguém que estava disposto a remir a alma do homem, a trazer de volta ali como que eu posso dizer? A restauração da alma do homem, Naila. Ali havia uma mesa. E o que era a mesa? O lugar do relacionamento. E ali havia o pão. Que sabe o que o Senhor estava dizendo ali? Você não precisa comer em outros lugares. Eu sou o pão que alimenta a sua alma. Eu sou o Espírito que acende dentro da sua alma e que te mostra os seus lugares de fragilidade. Só que olha que interessante. Ali não havia só os 7 Espíritos de Deus, que era representado pela menorá, e também só não havia a presença eminente de Cristo, que já representa tudo, né, queridos? Não é menosprezando o pão da presença, mas ali havia um altar de incenso. Olha que interessante. Quando o homem ele era iluminado pelo Espírito de Deus, primeiro, ele passou pelo átrio. Ali ele se purificou, ele passou pela justiça de Deus. Ele se colocou como sacrifício. Aqui nós estamos falando da obra da cruz, tá? Ali ele se apresentou diante da cruz de Cristo como sacrifício. Ele entra no lugar santo, Dani. As 7 chamas da menorá iluminam a alma dele. É aonde ali a alma dele começa a ser reintegrada ao plano original do Senhor, que é o quê? O relacionamento, os pães da preposição. Mas quando ele se apresenta diante do altar de incenso, ele está apto a liberar uma fragrância suave, um cheiro agradável diante das narinas do Senhor. Ali, a fragrância sobe. Sabe por quê? Porque a alma do homem
passou pelo sacrifício. A alma do homem passou pela justiça de Deus. Ela está sendo purificada. Ela está sendo iluminada, porque é o Espírito de Deus quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. E agora o homem, ele apresenta como uma adoração viva diante do Senhor. Mas não termina aí. Ali você vai encontrar o Santo dos Santos, que é o terceiro ambiente e último ambiente do tabernáculo. E no Santo dos Santos havia a Arca da Aliança. E na Arca da Aliança, ali era o lugar onde era a representação da habitação do Senhor. Um lugar de aliança. O verbo, a ressurreição e o sustento. Só que ali não havia a luz do sol, Dani. Ali não havia a menorá representando os 7 Espíritos de Deus. Ali havia a cavode do Senhor. Ele era a própria luz. E sabe o que isso me lembra, Naila? Apocalipse 22, quando a palavra vai dizer assim que na Nova Jerusalém não vai precisar haver nem sol e nem lua, porque a glória do Senhor, ela ilumina todo o ambiente. Aqui vai falar do espírito do homem. Queridos, o espírito do homem, quando ele aprende a levantar um altar santo diante do Senhor, ele vive em cavode. Porque na cavode, o lugar da glória, o lugar da presença, ali é um lugar aonde o homem entende que 396 dias ele precisa estar em aliança com Deus. Ele precisa de comer e de ser direcionado pelo verbo que é Cristo Jesus. Ele precisa de entender que ele precisa de todos os dias passar pelo processo de ressurreição, o processo de morte e de ressurreição. Mas é nesse lugar que ele é sustentado pelo Eterno. Nenhum altar é erguido sem que haja propósito. Tanto o altar que é erguido para o Eterno, quanto o altar que não são erguidos para ele, queridos, sempre terá um propósito. São levantados por um propósito. E qual é o tipo de altar que está estabelecido no nosso coração? Aqui eu te trouxe uma visão ampla e profética daquilo que o Senhor veio estabelecendo. Mas qual é o altar que está estabelecido no nosso coração? Quem é o Senhor que ocupa de verdade o nosso coração? E eu vou te perguntar isso várias vezes durante essa aula. Quem é o Senhor que domina o nosso coração? Entenda algo, queridos. Aquele que levanta um altar para o Senhor, ele entendeu que a sua vida deve ser uma vida de obediência. Porque a obediência, ela precede a honra. A obediência, ela precede a honra. Então eu quero... Até aqui vocês estão entendendo? Tá muito rápido? Quer comentar alguma coisa? Arielle, não entendi. Tá tranquilo? Então vamos lá. Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo 9, versículo 21. Primeiro Samuel, capítulo 9, versículo 21. Quem pode ler para mim, por favor? Gente, quem pode ler? Vamos lá, se disponham. Posso ler? É Pode. só o versículo 21? Isso. Diz assim: Saul respondeu: Acaso não sou eu um benjamita, da menor das tribos de Israel, e não é o meu clã o mais insignificante de todos os clãs da tribo de Benjamim? Por que estás me dizendo tudo isso? Obrigada. Olha aí, queridos. Nós vamos trazer agora uma explanação de Saul e Elias. Talvez você pergunte aí no seu coração, mas não deveria ser Saul e Davi? Sim, queridos, poderia ser, mas o Senhor trouxe Elias. Então nós vamos de Saul e Elias hoje, tá bom? Queridos, olha que interessante. Aqui Saul, essa fala de Saul
Foi logo depois que ele encontra com o profeta Samuel, e o profeta Samuel fala que vai levantar ele, vai ungir ele como rei. Saul, queridos, ele foi escolhido por Deus como rei. Ele se achava pequeno. Quando Saul ele disse que ele se achava o menor, ele não era o menor da tribo. Queridos, quando você pega essa fala de Saul, você ainda consegue encontrar humildade no coração de Saul. Ou seja, ele não está se sentindo digno de ser ungido como rei. Mas vamos lá, abre aí comigo agora, 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1. E quem achar e puder ler para mim, por favor. Samuel tinha levado consigo um frasco de azeite. Ele derramou o azeite na cabeça de Saul, beijou-o e disse: O Senhor Deus está ungindo você como chefe do seu povo, o povo de Israel. Você o governará e o livrará de todos os seus inimigos. Esta é a prova de que Deus o escolheu para ser o chefe do seu povo. Obrigada, Carol. Queridos, olha aí que interessante. Saul, ele é escolhido por Deus. Ele se achava humilde. E olha que interessante, ele passou pelo mesmo processo. Olha que fantástico isso. Só que a diferença entre Saul e Davi é que para ungir Davi foi Samuel que foi até Davi. Para ungir Saul foi Saul que foi até Samuel. Só que ambos foram ungidos na mesa, Naila. Eles foram ungidos na mesa. Ambos se achavam pequenos. Ele unge ele unge Saul no secreto. Porque primeiro o Senhor vai testificar no seu secreto a sua identidade. Ele unge no secreto. Ele aponta, ele dá códigos proféticos para Saul. Saul foi aprovado por Deus. Era pequeno, era humilde, tinha humildade dentro do coração. Mas agora, nós caminhamos aí, ó. 1 Samuel, capítulo. Você travou ali, Eli. Voltei? Tá dando para ouvir? Voltou. Gente, aqui tá chovendo, aí a internet caiu. Mas vamos lá. No capítulo 10, versículo 17, vai dizer assim, que convocou Samuel o povo ao Senhor em Mispa. E se você continuar lendo o texto a partir do 17, ali Samuel ele está apresentando Saul para o povo como rei. Então, ali o reinado de Saul é confirmado. Quando ele confirma o reinado de Saul, ali Samuel ele dá algumas instruções para Saul que Saul deveria cumprir. Queridos, 7 dias que ele deveria esperar. Só 7 dias. Mas olha aí o que eu coloquei aí dentro do
do slide de vocês. Deus não errou quando escolheu Saul. Foi Saul quem errou ao rejeitar a Deus, ao levantar um altar para si mesmo. Arielle, como assim? Vamos lá, próximo slide. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 8 a 13. Quem pode ler para mim, por favor? 1 Samuel, capítulo 13, versículo de 8 a 13. Vou ler. 13, 8 a 13, né? Isso. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para saudar. Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás. Eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gigal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente, em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reinado sobre Israel para sempre. Obrigada, Dani. Queridos, esse texto mexe comigo. Queridos, era 7 dias que ele precisava esperar. Só que veja o que é você começar a deixar com que outros altares subam em seu coração. Por quê? Saul, ele está ali e o que começa a dar desespero nele é que o povo não ia ver. Porque esse momento ali, Samuel ia se apresentar diante do povo, ia levantar o holocausto, ia dar vitória para Saul, só que ele atrasou. Eu imagino, queridos, que não foi muito tempo, não. Queridos, o Senhor não aceita altares que são levantados na necessidade. Saul quis levantar um altar, ele quis levantar esse altar e oferecer sacrifícios e holocaustos ao Senhor, sendo que o Senhor não pediu. E pior de tudo, o que Saul estava ofertando ao Senhor eram animais de povos que eram inimigos de Deus. E que Deus tinha mandado matar todo mundo, matar o povo, matar os animais. E Saul acha que os animais eram bons para ser ofertados para o Senhor. Queridos, guarde uma coisa no seu coração. O Senhor não tem compromisso com o seu achismo. O Senhor não tem compromisso com as boas intenções do seu coração. O Senhor, ele tem uma palavra. E a palavra do Senhor que permanece. Saul era rei, ele não era sacerdote. Samuel era profeta e sacerdote. Saul não. Saul era rei e ponto. Ele não poderia levantar ali um altar diante do Senhor. Mas o que Saul agora ele estava querendo? Ele já não se achava pequeno, irmã Marta. Ele já não se achava improvável. Ele já tinha o óleo sobre a cabeça. O povo já sabia que ele era rei. Então ele se achou no direito de levantar um altar. Só que pior de tudo, quando Samuel confronta ele, diz, Dani leu aí pra gente, falando que o Senhor ele teria confirmado o seu reinado para sempre. E toda vez que eu leio esse texto, eu gosto também de mencionar isso. Talvez se Saul, que ele tivesse um coração como o coração de Davi, e se você for olhar, Davi foi bem mais cruel do que Saul e seus pecados. Só que, como diz o Luiz Hermínio, quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Davi não era ruim, Davi era ruim de argumento, mas era bom de arrependimento. Davi sabia se arrepender, mas Saul não. Saul, ele gostava dos argumentos. E o que logo ele faz? Logo depois disso, Samuel, ele mata o rei de Agag, ele
né, parte ali o rei de Agag. Ele está indo embora. Saul agarra nas vestes de Samuel e rasga. Queridos, a veste de um sacerdote não pode ser rasgada. E Saul faz isso por quê? Porque ele queria que Samuel confirmasse o quê? O monumento que ele tinha levantado para ele mesmo. Ele diz assim, ó, mesmo que o Senhor rejeitou, vai lá e fala para o povo que eu sou rei e confirma o monumento que eu levantei para mim mesmo. Ele não estava nem aí. O que ele não queria perder era a coroa. Então, olha que interessante isso. Deus não aceita altares por necessidade. Se o altar que levanto é por necessidade, ele já está ruído, queridos. Na obstinação do coração do homem, o homem levanta altares fora do padrão de Deus e sacrifica ofertas que Deus não pediu para serem sacrificadas, que não agrada ao coração do Senhor. Queridos, Saul, ele reinou 7 dias com a presença de Deus. E ele reinou 40 anos sem a presença de Deus. Isso é muito triste, queridos. Porque é você estar em um lugar que a presença do Senhor não está. E eu sempre digo isso. Talvez, se Saul tivesse obedecido, tivesse um coração rendido, irmã Marta, se arrependesse e voltasse para o Senhor, talvez hoje você chamaria o Senhor de o leão da tribo de Benjamim e não o leão da tribo de Judá. Mas aqui acabou o reinado da descendência de Saul. Ninguém mais na casa de Saul se levantou como rei. Ali o Senhor, ele muda o reinado para a tribo de Judá. E é interessante isso, né? Mas vamos lá. No decorrer aí desse entendimento, o Senhor, ele veio nos trazendo sobre Elias. Elias, ele era o profeta, ele era o sacerdote. E olha que interessante, o nome Elias significa... Oi. Pode perguntar. Eu vou falar, é mais fácil. Então, antes disso, ainda não havia a promessa de que o Senhor viria da tribo de Judá? Não, já havia. Eu falo tá. no sentido de que você pega Gênesis 49, está lá. A promessa de que viria um broto e tal, né? E tal, que está lá na tribo de Judá. Não me recordo bem específico o que está escrito. Já havia. Eu digo no sentido de que o Senhor, ele ungiu Davi porque Saul, ele desobedeceu. Mas o Senhor, ele sempre já tem o seu plano perfeito. Então, lá já estava a liberação, porque o Senhor, queridos, ele é um Deus de eternidade. Ele já sabia o que teria acontecido. Entendeu? Não estou dizendo que o Senhor, as promessas da vinda de Jesus, ele sempre foi sobre a questão de Judá. Eu falo no sentido de uma analogia, entende? De que ele era o rei daquela época. E pelo fato de Samuel, ele dizer assim, ó, o seu reinado teria sido confirmado para sempre. Isso é perpétuo, isso é contínuo a palavra ali. Entende? Mas o Senhor, ele já tinha um homem segundo o coração dele. Eu digo que ele poderia ter sido confirmado ali, dentro de um sentido de que Saul, como sendo benjamita, e Benjamim significa o filho da mão direita, que também dá sentido ao governo de Yeshua. Entendeu? É nesse sentido somente. Mas vamos lá. Elias significa, o meu Deus é Javé. Ele é profeta, sacerdote, que foi levantado durante o reinado de Acabe a fazer o coração do povo voltar ao Senhor e a restaurar o altar de Deus que foi quebrado pela idolatria a Baal. Queridos, quando você pega o sentido aqui em Samuel, nós estamos falando de um rei que está no tempo de Samuel. Mas depois você vai pegar o livro dos reis, que está dando essa continuidade ali, e você vai encontrar ali o reinado de Acabe, que foi um dos piores reinados da época. Aqui não tem coligação com Samuel, mas passou pela história de Samuel e de Saul. Mas o que eu quero te trazer aqui é o entendimento do que é reparar um altar. E de como o nosso coração, queridos, ele não pode ser um coração de Saul obstinado, mas ele precisa ser um coração de Elias, que decidiu, mesmo em meio a tanta idolatria,
é restaurar, erguer, renovar a aliança com o Senhor. Então, qual é o significado de idolatria? Idolatria significa impiedade, sofrimento, iniquidade, adoração a falsos deuses, honra a falsos deuses, adultério. Mas idolatria, Carol, também significa adoração. E isso me chamou muita atenção. Mas que adoração é essa? É uma adoração adúltera, adulterada. É quando há um outro altar e um outro Senhor no meu coração. E eu estou dizendo que eu estou adorando ao nosso Deus, ao Deus único, mas está cheio de outros amantes no nosso coração. É muitos amantes, queridos, que têm se deitado, que têm se posicionado no altar do nosso coração. E enquanto eu falo, a minha oração é que o Espírito Santo ele nos traga a ciência, o entendimento em nossa mente a discernir quais são os amantes que estão no nosso coração. A discernir quais são as alianças que estamos estabelecendo e que não estamos observando que talvez o Senhor que esteja no nosso coração seja Baal. Quando você pega o Senhor sentenciando a igreja de Tiatira, logo depois, lá em Apocalipse 3, versículo 20, a gente gosta muito de usar esse versículo para o novo convertido, né? Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Você ceará comigo e eu com você. Cearei contigo e eu com ele. Mas olha que interessante. A verdade é que aquele versículo ali está dizendo de uma igreja que se acostumou tanto com o movimento, que se acostumou tanto com a doutrina de Jezabel, que sobre o altar daquela igreja não estava mais o Senhor, estava Baal. E Jesus estava do lado de fora, batendo na porta, pedindo para entrar, para estabelecer de novo com aquela igreja um relacionamento. Queridos, isso é muito sério. Aonde está o Senhor em nosso coração? O significado de adoração é inclinar-se, prostrar-se, cair de joelho com a testa no chão e ter profunda reverência. Em Salmo 115, versículo 1 a 8, quem pode abrir aí para mim? Salmo 115, do 1 ao 8. Vamos, gente, para nós ganhar tempo. Salmo 115, do 1 ao 8. Posso ler? Pode? É na NVI, não tem problema, né? Não, tem não. Eu percebo que é diferente da de você. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Por que perguntam as nações? Onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus. Pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas não podem apalpar. Pés, mas não podem andar. E não emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem, e todos os que neles confiam. Amém. Obrigada, irmã. Olha que esse Salmo 115, ele é muito conhecido, né? Mas o que a idolatria ela causa na pessoa? Ela causa cegueira, ela retira o discernimento, ela embota os sentidos, ela engana e ela leva à morte. Esse é o coração, queridos, de alguém que levantou altares de idolatria.
Arielle, mas eu não me vejo cega, eu não me vejo sem discernimento, eu não estou embotada nos meus sentidos, não me sinto enganada, eu não me sinto em um lugar de morte. Mas, queridos, preste atenção. Talvez não, isso não vem de repente. Isso vai acontecendo à medida que nós vamos levantando outros altares ao nosso coração. E, Arielle, quais altares pode ser esse? Queridos, pode ser altares quando nós idolatramos pessoas. Pode ser altares quando nós idolatramos coisas, bichos. Pode ser altares, queridos, que nós colocamos para nós mesmos. Você já parou para pensar que você mesmo pode ser o Deus do seu coração? Quando eu só faço o que eu quero, eu só faço o que eu gosto, eu só faço o que eu sinto. Queridos, a gente tem que sair dessa obra do sentir. Em nome de Jesus. Eu só faço se agradar às minhas emoções. Queridos, talvez você mesmo seja o Deus do seu coração. Talvez o altar que está no seu coração, o ídolo que está no seu coração é sua rebeldia. É sua dura cerviz. O que é dura cerviz, Arielle? É alguém, queridos, que não se... Não vou falar que não se dobra. Vou falar que é alguém que talvez até se dobra, mas não se rende, irmã Marta. Há uma diferença entre dobrar e se render. Talvez nós somos os nossos próprios ídolos do coração. E a gente nem percebe isso. Sabe quando, Carol, eu estou fazendo algo e eu falo, nossa, mas eu seguro essa Bíblia melhor do que a irmã Marta. Queridos, isso é se tornar o seu próprio Deus. E isso, com o tempo, vai te trazendo cegueira, porque você passa a parar de ver aquilo que Deus está trazendo para olhar só para aquilo que você quer enxergar. E aí você passa a ver aquilo que só você quer ver. Embota, retira o discernimento. Ou seja, eu não discerno mais o que o Senhor está dizendo. Os meus sentidos se tornam embotados, eu já não ouço mais a voz do Senhor. Eu ouvi algo interessante essa semana sobre Saul. Saul, ele pastoreava... Como é que chama o animal, meu Deus? Esqueci o nome do bicho. Não é bode, não, é tipo bode. Mas era um animal que ele tinha que ser tocado. Esqueci o nome. Quando eu lembrar, eu falo para vocês. E Davi, ele pastoreava ovelha. Olha essa diferença. Queridos, quando a pessoa ela tem um altar no seu coração e que é obstinado, deve ser isso aí, Onaila. Esse animal, eu acho que é cabrito mesmo, ele tinha que ser tocado. Mas aquele que é ovelha ouve a voz do pastor. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer, queridos, que Saul já estava acostumado com aquilo que era feito, tocado de qualquer forma. Mas Davi não, Davi estava acostumado a ouvir a voz do seu pastor, tanto é que ele escreve, Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. E aqui isso vai trazer o entendimento de que os sentidos já estão embotados, havia engano. E isso, queridos, leva o homem à morte. Abra sua Bíblia comigo em 1 Reis, versículo 28. 1 Reis, versículo 28 não, 1 Reis 28. Tá. 1 Reis, capítulo 18, versículo 28. Aí vai trazer para vocês o processo ali, aonde está Elias, ele manda o povo, né, subir o monte, e sobre o monte ele manda os profetas de Baal começar a fazer o sacrifício. Vá vocês primeiro, da passagem, né, queridos? Elias não é bobo nem nada, ele sabia que para o Senhor tem um horário exato de sacrifício, por ele ser também sacerdote. E Elias começa a confrontar os profetas de Baal. E olha que interessante, eu não vou ler com vocês para a gente ganhar tempo,
Mas nos slides eu fui colocando como tópico. Elias confronta os profetas de Baal. E como eu disse, Baal significa Senhor. O fogo de Baal, queridos, não desce, eles passam uma parte do dia sacrificando, apresentando os seus sacrifícios, ofertas ali, né, que o culto a Baal era uma oferta também de prostituição. Então as sacerdotisas, elas tinham que manter relação sexual com todos os profetas e sacerdotes de Baal. E ali eles estão ali no seu culto, no seu sacrifício, e ali eles faziam para todos verem. O fogo de Baal não desce. Os profetas começam a se tornar os seus próprios sacrifícios. Ou seja, o que começa a acontecer? Eles começam a se cortar. Está aí no texto que eu coloquei para vocês, em 1 Reis 18, a partir do 28. Depois vocês leem. Eles começam a se cortar, queridos. Eles começam a se autoflagelar. E o fogo não desce. Sabe por quê, queridos? A idolatria, ela te escraviza. Ela te torna escravo. E aí, quando o coração do homem, ela troca a presença pela religião, a adoração pela idolatria, qualquer objeto se torna senhor. E o altar, ele se torna ruído. E foi isso que aconteceu. Ali eles vão se cortando, eles vão fazendo, né, todo aquele culto horroroso a Baal e nada acontece. Mas aí vem Elias. Ao meio-dia, Elias começa a preparar o sacrifício, pastora Marta. Olha que interessante. E aí vai falar sobre quando Elias ele começa a restaurar o altar. Olha que fantástico isso, Carol. Restaurar significa curar, tornar saudável, rafar. O que o Senhor estava trazendo quando ele manda, ele traz a direção para Elias, de subir com todos ali, para começar ali, o povo ver, queridos, era para o povo ver que Baal não tinha autoridade alguma. Tanto é que Elias, quando apresenta todos os povos se juntam, ele diz assim, olha, se Baal é Deus, adore. Mas se Deus é Deus, adore. Porque o que Elias estava dizendo, que o povo, eles perderam o discernimento. Eles não sabiam, irmã Marta, quem era Baal e quem era o Senhor mais. É o que eu disse no slide anterior. Porque a idolatria traz cegueira. Não discerne mais. Só que Elias libera uma palavra, restauração. E ali Elias vem mostrar para o povo que Deus queria curar a terra. Que Deus queria tornar cada um deles saudável. E olha que interessante, Rafa, o que Elias estava declarando, o nosso Deus é o Deus que sara. Então, se há em nós outros altares, queridos, entenda, Deus sempre estará disposto para um coração que se arrepende, para um coração que se rende, para um coração que se prostra. Não é isso que Davi disse? Davi disse que o Senhor, ele sempre está perto de um coração que é contrito e quebrantado. O Senhor não rejeita. E Elias estava dizendo, meu Deus do céu, meu coração queima com isso. Ele estava dizendo ao povo, ei, o Senhor nosso Deus veio para curar a vocês. Veio para tornar vocês saudáveis novamente. Porque, queridos, dentro disso aqui tudo, o povo estava doente. Física, emocional e espiritual. E Elias declara, Rafa, quando ele diz restauração. Sabe o que ele estava fazendo, Carol? Ele estava trazendo à memória do povo a lei do Senhor lá de Êxodo 15. Eu sou Jeová Rafá, o Deus que te sara. Se vocês obedecerem às minhas leis, andarem em meus mandamentos, eu estarei com vocês por todos os dias da vida de vocês. Era isso que Elias estava trazendo à memória. Porque, queridos, para sair de um coração idólatra, precisa de se trazer à memória a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela confronta o altar de idolatria. Então, vamos lá. Estou partindo para o final aqui com vocês. Elias, ele pega 12 pedras, que eles não eram pedrinha, não. Eram rochas. Rochas, 12 rochas. E ele começa a estabelecer cada uma daquelas rochas. Isso está em 1 Reis 18, 31. As rochas falam de fundamentos. O que é o fundamento? É a palavra de Deus. Para que o altar suporte o peso do cordeiro, queridos. A palavra, ela precisa de ser o sustento desse altar.
Elias pega lenha, Carol, e essa lenha aponta para aquilo que é necessário para manter a chama acesa. A lenha, ela representa a fé e a santificação. Elias, ele também pega 4 cântaros de água. Sabe qual é a representação dos 4 cântaros de água? É os 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Por que, Arielle, os 4 evangelhos? Porque os 4 evangelhos contam uma só história: o sacrifício perfeito de Cristo Jesus. O que Elias estava trazendo quando ele lançava os cântaros de água, primeiro, é a remissão, ou seja, a purificação, que aquela água ela estava sendo lançada sobre as pedras. Por que sobre as pedras? Porque a nação que estava reunida ali era a nação de Israel. As 12 tribos estavam reunidas ali. E quando ele lança os 4 cântaros de água, ele está falando: nessa tarde, o Senhor vem para purificar vocês. O Senhor vem para lavar vocês de toda a imundícia. Mas logo depois, Elias coloca sobre aquele altar, ele coloca o sacrifício. O sacrifício é o sangue que traz remissão. Por isso os 4 evangelhos, porque os 4 evangelhos apontam para Cristo. Conta o testemunho de Cristo, testemunha Cristo. E aí, e o fogo? O fogo é o próprio Deus. O fogo veio para testificar o sacrifício. O fogo é a manifestação de que Deus está purificando, que está consumindo o pecado e que está santificando o altar. Quando o fogo vem, quer dizer que o sacrifício foi aceito. Será, queridos, que em nosso coração ainda tem fogo? Será que o nosso coração queima? Porque, queridos, se não está havendo fogo no nosso coração, pode ser que o altar do nosso coração já tenha outro Senhor. E precisamos discernir também qual é esse fogo, irmã Marta. Porque Baal também era conhecido como Deus do fogo. E com isso nós concluímos essa aula dizendo: somos uma geração, queridos, de João Batista. Fomos chamados para tornar o coração do povo a Deus, a reparar os altares e não ruí-los. Altares bem fundamentados, que suporte o peso do cordeiro, mas nós só conseguiremos fazer isso. Nós só conseguiremos conduzir um povo a um altar, Dani, limpo, a um altar que suporte, a um altar, Dani, que seja puro diante do Senhor, se começar por nós. Nós precisamos que nós tenhamos um coração de Isaac, que está disposto à morte, por amor de Cristo. Pode falar, irmã Marta. Porque essa semana o Senhor ministrou muito no meu coração, Arielle. Muitas das vezes nós estamos inseridos no corpo, mas não fazemos parte dele, né? Muitas das vezes, né? Às vezes a gente está ali na igreja ali, mas será que a gente está fazendo parte verdadeiramente desse corpo? Né? O Senhor ministrou muito no meu coração essa semana, essa palavra. É verdade, irmã Marta. Isso é muito sério, né? Isso é muito sério. Né? Nós precisamos de estar em unidade com o corpo, né? Não só estar ali, mas estar em unidade. E eu queria fechar essa aula com 2 textos. O primeiro dele, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí comigo em Salmos 40, e nós vamos ler do 1 ao 11. Eu vou ler aqui na minha versão. Eu estou usando a versão judaica completa. Salmos 40, do 1 ao 11. Do 6 ao 11, perdão. Eu gostaria que, se você está anotando algumas coisas dessa aula, anote esse texto, que ele não está no seu material. Mas diz assim: sacrifício e oferta de grãos, tu não queres. De ofertas queimadas e ofertas pecaminosas, não precisas. Em vez disso, tu me destes ouvidos abertos. Então eu disse: aqui estou, Senhor. Aqui me achego.
Nos rolos de um livro está escrito ao meu respeito. Cumprir o teu desejo, meu Deus, é minha alegria. A tua lei está no fundo do meu coração. Tenho proclamado o que é correto na grande assembleia. Não contém os meus lábios, Senhor, como tu sabes. Não escondi a tua retidão em meu coração, mas declarei tua fidelidade e salvação. Não escondi a tua graça e verdade da grande assembleia. Senhor, não retires a tua misericórdia de mim. Deixa a tua graça e a tua verdade preservar-me para sempre. Esse é um salmo de Davi. E preste atenção, que primeiro ele está falando dele, depois ele está falando da assembleia. É o que eu coloquei aí para vocês na conclusão. Primeiro, queridos, antes de conduzir pessoas, nós precisamos ser conduzidos a começar a restaurar esse altar. E o último texto que eu quero ler com vocês está no slide, que é Filipenses 3, do versículo 7 a 12. Queridos, esse é o texto que tem marcado o meu mês. Todo mês o Senhor me dá um texto que eu fico ruminando ele. Eu já declarei esse texto em alguns grupos esse mês, não sei quantas vezes. Mas, olha qual é a realidade de um coração que precisa de estar centralizado em Cristo. Isso é Paulo dizendo. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero como Cristo, a fim de poder ganhar a Cristo Jesus e ser encontrado nele. Não conto mais com a minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim da justiça que vem pela graça em Cristo. Pois é com base na fé que Deus nos declara justo. Quero conhecer a Cristo, experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com ele, participando da sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Quando estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo, a fim de conquistar essa perfeição para o qual Cristo Jesus me conquistou. Queridos, essa palavra, ela está dizendo algo muito interessante. 2 pontos interessantes me chamam a atenção aqui. Eu quero conhecer a Cristo. E o segundo, e ser achado nele. Que essa seja, queridos, a palavra desse tempo, no seu coração. Que você possa expor o seu coração nesse tempo diante do Senhor. Que você possa se mostrar diante do Senhor e perguntar para o Senhor, Pai, quais são os outros altares? Quais são os outros senhores que eu tenho estabelecido no meu coração? Mas que o seu coração, que o anseio do seu coração seja conhecer a Cristo e ser achado nele. Em nome de Jesus. Esse é o meu anseio para os nossos corações esse dia. Amém? Querem comentar alguma coisa? Compartilhar algo? Pode falar? Oi. Cadê ela? Pode. Sumiu? Pode falar. Então, né, de tudo que você foi falado, mas algo que, né, resumindo tudo, uma palavra, de tudo isso é obediência, né? Obediência ao Senhor. Se não tem obediência, é aquilo que a gente ouviu essa semana. O que vem primeiro? A obediência e depois o sacrifício, né? E é uma aula assim tão profética. Essa semana que o Senhor tem ministrado no meu coração é isso. É sobre, ele tem me confrontado sobre a centralidade dele. O que tem no meu coração? É a centralidade, porque às vezes a gente fala assim muito da igreja, né? Se saiu ali a centralidade de Cristo.
mas o nosso coração, o Senhor tem que ser, no nosso coração tem que ter a centralidade, que é Cristo. Amém. É isso aí, Dani. Obedecer é melhor do que sacrificar, né? Foi isso que Samuel disse para Saul. Obedecer é melhor do que sacrificar. Antes do sacrifício deve vir obediência, né? Deus é maravilhoso. Queridos, mais alguém quer falar alguma coisa? Oremos. Nega, só um comentário aqui também. Logo no início, né, o que o Senhor trouxe ao meu coração quando você estava falando sobre o altar, né? O Senhor falava ao meu coração que o altar é o lugar onde a gente oferece o que a gente tem de mais precioso. A gente não oferece, né, o que está sobrando. É o lugar onde a gente oferece. Quando Isaac foi oferecido, ele não foi oferecido porque ele não era importante. Ele foi oferecido, né, como sacrifício porque ele era o que ele tinha de mais precioso, né? E antes de oferecer Isaac, ele obedeceu. Uau! Forte. Meu Deus, forte isso, hein, Carol? Então, queridos, altar é lugar de entrega. Mas não é de entrega de qualquer coisa. É entrega do nosso melhor, né? E quando a gente fala altar, não é uma plataforma. A plataforma, ela é simbologia disso. Altar é o nosso coração. Amém? Queridos, eu quero pedir aí a Dani, então, né, para orar para nós, encerrando, e depois eu vou dar a bênção. Deixa a gente te ouvir, Dani. Amém. Já me ouviu muito hoje. Vamos lá. Pai, nós te agradecemos. Nós te agradecemos pela tua misericórdia, pela tua graça. Tu és bom, Senhor. Nós te amamos e te agradecemos por todas essas revelações, porque o Senhor é um pai que ama, e um pai que tem falado, tem se revelado, tudo em tão confrontamento, mas é para que nós possamos, sim, ter uma vida de retidão diante do Senhor, uma vida de um filho que se entrega. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida da Arielle, da tua filha, da nossa irmã, que se dispôs nessa noite a entregar aquilo que o Senhor colocou no coração dela. Pai, que em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar cada um, Senhor, que está aqui nesta noite, aqueles que ainda, Senhor, vão ver essa aula, que sejam ministrados assim como foi ministrado no nosso coração nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que o Senhor alargue os seus celeiros, que o Senhor faça prosperar todos os seus caminhos, que o Senhor abençoe todas as obras feitas pelas suas mãos, que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces e inefáveis consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês, príncipes e princesas do Senhor, e com toda a nação de Israel. Amém. Queridos, até a próxima. Um beijo. Shalom, shalom.